Como os vetores se transformam de um referencial para o outro, ok? Primeiro, só usando essa notação de índice mais tosca, para depois motivar realmente a notação covariante. Então, a primeira coisa é o seguinte, né? Vamos escrever o que são vetores. Vetores no sentido mais tradicional da palavra, na verdade, não menos tradicional, certo? Porque o significado mais tradicional de vetores são elementos de um espaço vetorial, ok? Mas aqui, vamos pegar os vetores que a gente tem uma naturalidade maior, que são aqueles que implicam em uma certa direção e sentido, ok? Como é que a gente faz para definir um vetor, primeiro de tudo? Qual que é a definição desses vetores que indicam direções? Para a gente poder fazer isso, o que a gente faz é o seguinte, né? Vamos supor que aqui vamos desenhar, sei lá, aqui a gente tem... Primeiro vamos começar, vamos fazer aqui no espaço-tempo mesmo. Então aqui eu vou colocar R para colocar todas as outras coordenadas, ok? R vetor. Como é que a gente faz para definir, qual que é a definição de vetor? Para a gente definir o conjunto, os vetores em um certo ponto de espaço, o que a gente tem que fazer é o seguinte, pegue um conjunto de curvas que passam, imagina que eu quero saber quais são os conjuntos dos vetores nesse ponto daqui. Como é que a gente faz isso? O que a gente faz é, pense em infinitas curvas que passam por esse vetor, por esse ponto. Okay? Pense em todas as curvas possíveis. Pega os vetores, pega os objetos tangentes a essas curvas, os vetores tangentes a essas curvas, em cima desse ponto. Todos esses vetores formam o espaço vetorial dos vetores nesse ponto daqui, ok? Então a nossa definição de um vetor, ela parte exatamente como objetos tangentes a curva, ok? Então como é que a gente faz para definir vetor, aqueles vetores tradicionais como velocidade, enfim, os vetores que a gente está mais habituado? A gente escolhe uma certa curva, gama, que eu vou chamar aqui gama lambda, certo? Uma curva parametrizada qualquer, ok? E eu vou fazer o seguinte, essa curva daqui, eu posso escrever ela em termos seguinte, ela é sempre, esse cara daqui, eu vou representá-la em termos, né, de um xi, na verdade em termos de um ri, certo? Vai ser o seguinte, essa curva daqui tem as suas componentes, ela pode ser escrita como sendo uma componente temporal e as outras componentes espaciais. Então eu posso, na hora que eu for parametrizar essa curva, eu posso parametrizá-la da seguinte forma, eu vou chamar a parametrização dessa curva daqui, por exemplo, de ri, certo? Ok? Que vai ser, no caso aqui eu vou até chamar de gama i para não ter problema, ok? Gama i, que vai ser o quê? Vai ser t de lambda, x de lambda, y de lambda e z de lambda, ok? Cada um desses caras daqui, certo? Vai ser uma função específica que vai falar para a gente qual, né, todas elas parametrizadas em termos do mesmo parâmetro, que é lambda, e essa expressão daqui, à medida que a gente vai variando lambda, a gente vai passando exatamente por essas curvas, certo? Aquela noção de que a gente normalmente vê em cálculo 3, certo? A gente vai aprender cálculo vetorial. Pois bem, o que eu posso perguntar então é o seguinte, como são esses tais objetos vetores, certo? Como é que são esses tais vetores? Esses vetores, o que a gente define, a gente define os vetores, certo? Que eu vou dar o nome aqui de VI, a forma mais natural de definir um vetor, que é que eu vou colocar tudo em termos de notação de índice, ok? Aquela notação mais tosca inicialmente. Então, um vetor é um objeto que a iésima componente dele pode ser feita como? Como calculando a derivada, né, com relação a lambda, ok? Tranquilo? E, bom, naturalmente, certo? Então, ou seja, isso aqui, eu acho que isso aqui, imagine para todo mundo seja ok, certo? Você tem uma curva, você pega a derivada dela ao longo da parametrização, você vê exatamente como ela vai variando, né, certo? Que seria exatamente a noção de um vetor, beleza? Esse cara daqui seria igual ao quê? Se eu for levar em conta que a curva está parametrizada dessa forma, isso aqui vai ser o quê? Vai ser dt de lambda, dx de lambda, dy de lambda, dz de lambda, ok? Tranquilo? Então, ou seja, naturalmente, certo? Vai ser um vetor que as componentes são dadas por esses caras exatamente lambda a lambda, certo? Cada ponto da parametrização da nossa curva. Agora, o que a gente pode perguntar é o seguinte, esse cara daqui está escrito em termos desse referencial, que é o referencial S. E se eu quiser representar esse cara em termos de outro referencial? Ou seja, se eu quiser representar esses caras aqui em termos do referencial S'. Ok? Em termos desse referencial S'. Evidentemente, os objetos vetores são os mesmos, certo? Você mudar de referencial, você não está mudando o vetor. Porém, você está mudando as componentes do vetor, certo? Por exemplo, se você tem um certo vetor no espaço e você muda de referencial, evidentemente o vetor está igual, mas a forma como você vê ele muda, certo? Dependendo, se você está vendo esse vetor desse jeito, você rotaciona o seu referencial, você vai ver ele apontando para outra direção. As componentes dele vão mudar.
Aí você pode se perguntar o seguinte, ok, VI é o vetor escrito no referencial S. Mas e se eu quiser mudar esse cara para um certo referencial S'? Como é que vai ficar o nosso V'I? Certo? Tranquilo? Isso a gente pode se perguntar. E vai ser muito importante, porque, claro, né, a relatividade especial ela é feita nos referenciais, né, que são obtidos por via transformação de Lorentz, nos referenciais inerciais. Então a pergunta é, como é que o V'I' e o VI se relacionam? Para fazer isso, nada mais natural, e aqui eu vou mudar levemente a minha anotação, certo? Aqui, ao invés de colocar lambda aí, eu vou fazer o seguinte, esse cara daqui, certo? Como aqui vai estar escrito, só para não confundir, na verdade, ao invés de colocar lambda aqui, eu vou colocar R mesmo, ok? Aqui eu vou colocar R e aqui eu vou colocar DR. Por quê? A curva é essa, mas as componentes da curva eu vou colocar como um R para poder ficar mais familiar aquela ideia de posição, certo? Só para poder ficar mais familiar, certo? Do que simplesmente gama como sendo a curva, ok? Então esse cara daqui são as coordenadas, as posições da nossa curva gama, ok? Só para eu acho que assim talvez a anotação fique um pouco melhor. Pois bem, então olha só, para eu poder fazer essa mudança, eu sei primeiro de tudo, né? Se eu quiser saber como é que esses caras se comunicam, primeiro de tudo, eu sei como eu posso escrever VI', certo? Esse cara daqui vai ser o quê? Se eu mudo de referencial, eu sei que o meu R vai passar a ser um R', certo? E agora, eu sei que o meu R', ele é o quê? O meu R', eu sei que o meu R', ele vai ser exatamente obtido por uma transformação de Lorentz, certo? Somatório em J, lambda IJ, RJ. Eu sei disso porque a gente mostrou isso logo aqui atrás, certo? Por definição de transformações de Lorentz. As coordenadas se transformam normalmente via transformações de Lorentz, ok? E, enfim, ou seja, esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser derivada desses caras aqui, certo? Dividido por lambda. Vai ser derivada com relação a lambda. Tranquilo? Se eu mudei de referencial, as minhas coordenadas mudam, então meu vetor vai ser derivar as novas coordenadas no outro espaço, ok? Agora, olha só, esse cara daqui, como é que a gente pode, né, escrever aqui? Naturalmente vai ser o quê? Vai ser a mesma coisa, vai ser dt' d lambda, dx' d lambda, dy' d lambda e dz' d lambda, certo? Se eu quiser saber como V' se relaciona com V, eu posso fazer aqui uma regra da cadeia, naturalmente, certo? Por quê? Eu posso fazer a seguinte regra da cadeia e ver se vocês concordam comigo. Eu posso fazer da seguinte forma, o nosso VI', ele vai ser igual ao quê? Olha só, aqui ele vai ser igual a somatório em J, eu vou escrever e aí a gente reflete um pouquinho sobre o que vai estar escrito. Derivada parcial de T' com relação a xj, derivada de xj, aqui eu vou colocar rj, derivada com relação a rj, derivada de rj com relação, aqui é derivada total, derivada de rj com relação a lambda. Somatório em j de derivada de x' com relação a rj, derivada de rj, aqui derivada de rj com relação a lambda. E por aí vai para cada uma dessas coordenadas, certo? Cada uma delas vai ser a mesma estrutura, só que trocando. Reparem que isso aqui é uma regra da cadeia. Olha só, a gente sabe, pelas transformações de Lorentz, a gente sabe que as coordenadas antigas, as coordenadas novas, T', X', Y' e Z', elas são funções das coordenadas antigas. Certo? Quando a gente muda de sistema de coordenadas, a nossa transformação de coordenadas ela é dada pelos vetores novos em termos dos vetores antigos. Então, se o T' depende das coordenadas antigas, assim como qualquer outra transformação, derivada de T' com relação a lambda é a mesma coisa aqui. Derivada de T' com relação às coordenadas antigas, derivada das coordenadas antigas com relação a lambda, certo? Isso aqui é exatamente a regra da cadeia. Exatamente a regra da cadeia que eu apliquei aqui. Ok? Agora, olha só, se vocês forem reparar, todos os termos têm esse mesmo objeto. Todos eles, na regra da cadeia, vai ter as derivadas das coordenadas do sistema de referência S com relação a lambda. De forma que eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso escrever por conta disso o VI' como sendo o quê? Como todos esses caras daqui têm um drj de lambda, eu vou fatorar esse cara. Certo? Eu vou fatorar esse cara. Então aqui vai ficar o seguinte, e todos eles têm um somatório em J. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar também esse somatório em J, ok? Então, esse cara daqui vai ser o quê? Somatório em J. Vai ficar derivada de T' com relação a RJ, derivada de X' com relação a RJ,
derivada de y' com relação a RJ, derivada de z' com relação a RJ, e aqui fatorando o nosso drj d lambda, ok? Pois bem, então olha só recapitulando, certo? Espero que todo mundo tenha pegado a ideia. Eu simplesmente peguei essa regrinha, repara, todo mundo tem o somatório em J, então eu coloquei o somatório para fora, todo mundo tem esse cara daqui, então eu coloquei esse cara para fora também. E aí eu obtenho essa expressão. Agora reparem o seguinte, quem que é esse cara daqui que apareceu? Esse cara daqui que apareceu, olha só, a primeira componente aqui é a componente R'0. Desse cara daqui é o R'1, é o R'2, é o R'3. Ou seja, tá claro para todo mundo que esse cara daqui é um dr'(i). drj. Tá claro para todo mundo isso? Porque relembrando, né? Esse cara daqui é a componente I. Então a iesma, então olha só, quando eu coloco 0 aqui, vai ficar realmente vai ficar o T'. Quando eu coloco 1, vai ficar realmente X', certo? Ou seja, essa daqui é a matriz de transformação de coordenada. As coordenadas antigas, as coordenadas novas, R', com relação às coordenadas antigas, que é exatamente a definição da nossa transformação de Lorentz. Ok? Tranquilo? É exatamente a nossa definição da transformação de Lorentz. Ou seja, o que aqui está falando para a gente é que o nosso vetor, num novo sistema de coordenadas, ele se relaciona com os vetores antigos via uma transformação de Lorentz. Certo? Porque esse cara daqui é exatamente o nosso VJ, ok? Então, qual que é a informação que a gente passou, que a gente chegou aqui? A informação que a gente chegou é que esses caras daqui, né, quando a gente pega um vetor, no sentido mais direto da nossa definição, que são os caras tangentes à curva, certa forma que a gente define vetores, né, de uma forma mais geral, a gente chega que eles se transformam de um referencial para o outro via transformação de Lorentz. Aí vocês podem estar falando comigo, porra, Felipe, mas isso é óbvio. É óbvio que eles têm que se transformar por transformações de Lorentz. Se as coordenadas se transformam por transformações de Lorentz, é óbvio que os vetores também têm que se transformar via transformação de Lorentz. E vem o meu adendo que não é óbvio isso, eu vou explicar por quê. Nem todo vetor, eu vou explicar aqui um exemplo, vou mostrar um exemplo. Os vetores que se transformam dessa maneira, ou seja, você muda de S para S', e eles se transformam pela transformação de Lorentz, a gente vai chamar esses caras de vetores contravariantes. Aí vocês podem perguntar, beleza, mas tem algum exemplo de algum tipo de vetor que não se transforma dessa forma? Tem, mas não são vetores obtidos dessa forma. Eu vou dar um exemplozinho aqui que todo mundo conhece, é o exemplo canônico para se falar disso. Vamos falar de um certo vetor que todo mundo conhece, que é qual vetor? O vetor gradiente. Eu acho que todo mundo concorda que o vetor gradiente é um vetor, certo? Eu espero, pelo menos, que ninguém tenha dúvida disso. O gradiente é um vetor, ok? E, pois bem, dado que o gradiente é um vetor, como é que a gente define o gradiente? A gente define da seguinte forma. Seja f uma função. Aqui, no caso, uma função bem comportada, simpática, tudo certo, ok? Nenhum problema matemático com ela. A gente vai fazer o seguinte, eu vou definir, então olha só, seja uma função f, eu vou definir o seguinte, o gradiente de f, que é um vetor, ok? Eu vou definir ele, eu vou usar uma notação que vai ser o seguinte, eu vou chamar ele de wi, ok? Ômega i, na verdade, ok? E porque ele tem componentes, certo? Aqui vamos pensar no caso tridimensional, primeiro, né, no ponto de vista natural, certo? Mas, enfim, o gradiente, eu vou chamar ele, eu vou dar só esse nome para ele, ok? Igual eu chamo o vetor de V, e VI são as componentes do vetor, eu vou chamar de ômega I, eu vou chamar de ômega o gradiente, e vou chamar de ômega I as componentes do vetor gradiente. Com uma única particularidade aqui, ok? Como é que no caso tridimensional, quando a gente faz o gradiente, de uma função, o que é isso? É um vetor que vai ser derivada desse cara com relação a x na direção x, derivada dessa função na direção y, com relação a y na direção y, e derivada desse cara em relação a z na direção z, certo? Esse é o vetor gradiente. Como a gente está num espaço quadridimensional, como a gente está num espaço-tempo, o tempo também é coordenada, o que eu vou chamar do gradiente de f no espaço quadridimensional
vai ser a mesma coisa, só que eu também vou colocar a derivada de f com relação ao tempo na componente zero, ok? Mesma definição do gradiente. Na parte tridimensional ela é igual, só que eu estou colocando também essa derivada só porque agora a gente está em 4 dimensões, então os nossos vetores têm 4 dimensões, certo? Mas a ideia do gradiente é a mesma. Deriva a função com relação a uma coordenada e vai ser aquela componente com relação àquela coordenada, ok? Então esse cara vai ser o nosso gradiente. Então, né, deixa eu só, por conta disso, escrever aqui, né? Por conta disso, a gente tem, então, que o que eu chamei desse ômega i, que eu estou chamando do gradiente, esse ômega i, eu estou chamando desse cara daqui, certo? É o gradiente em 4 dimensões, não há nenhum problema. Aí vem aquela coisa, toda vez que eu escrevo um vetor em coordenadas, eu estou representando esse vetor em um sistema de coordenadas específico, que eu estou falando aqui que é o nosso sistema de coordenadas S. Mas e se eu quiser representar esse mesmo vetor gradiente, se eu quiser mudar de referencial, certo? Ou seja, se eu quiser representá-lo em termos de um referencial S', que se move com relação a S com uma velocidade v, e que as coordenadas se transformam via transformações de Lorentz e tudo. Então a ideia aqui vai ser, dado que eu posso mudar de referencial, esse cara daqui é dado no referencial S. Agora, eu sei que se eu mudar para o referencial S', eu sei que o meu gradiente, as coordenadas dele vão mudar, certo? As coordenadas dele vão mudar naturalmente. Se eu estou mudando de coordenada, a forma como eu vejo aquele objeto muda. O objeto não muda, porque sou eu que estou mudando de referencial. O que está mudando é a forma como eu vejo ele. Então, em S', o nosso gradiente ele vai tomar a forma ômega', certo? Vai ser a notação que a gente vai estar usando, mais natural, impossível. E como é que vai ser esse cara? Esse cara, naturalmente, eu acho que não vai ser novidade para ninguém, vai ser o quê? Deriva com relação a t', deriva com relação a x', deriva com relação a y', mesma definição, só que a gente vai, né? Ou seja, a forma como a gente vê esse objeto é a mesma ideia. Só que como a gente está trocando de referencial, a gente vai ter que fazer isso nos novos sistemas de coordenadas, ok? Então vem a pergunta, como ômega i se relaciona, certo? Como ele se relaciona com o ômega' i, ok? Para fazer isso, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui a gente pode fazer uma regra da cadeia, naturalmente, ok? Então, olha só, o nosso ômega i', eu posso escrever esse cara em termos de uma regra da cadeia para aparecer as coordenadas antigas. E aí sim fazer a relação com o ômega i. Então, quando a gente vai fazer a regra da cadeia, como é que vai ficar esse cara? Vai ficar somatório em J. Aí, olha só, aqui está derivada com relação a t'. Eu gostaria que aparecesse derivada com relação às coordenadas antigas, ok? Então, ou seja, como é que vai ficar esse cara? Vai ficar derivada de RJ, derivada de t', e aqui vai ficar derivada de, R, vai ficar derivada de F com relação a RJ, ok? E aqui vai fazer isso para cada componente, eu vou explicar aqui bonitinho, certo? Só para a gente poder entender o que está sendo feito aqui, ok? Então aqui vai ser com relação a x', aqui derivada de F com relação a RJ, e aqui para as outras componentes também, ok? Isso para cada componente. Agora, olha só que interessante, mesma ideia. Só para enfatizar, né? Espero que todo mundo perceba que isso é uma regra da cadeia. Como é que é a derivada de f com relação a t'? É derivar com relação às outras coordenadas e depois a derivada das antigas coordenadas com relação a t'. Regra da cadeia, pura e simplesmente, certo? Agora, olha só, se a gente for reparar, todos eles vão aparecer aqui uma derivada de f com relação a rj, que eu posso fatorar. Além disso, todos eles vão ter um somatório, que eu também posso fatorar, ok? Então, ou seja, o nosso ômega' i, o que ele vai ser? Ele vai ser um somatório em J, que eu estou fatorando, ok? Aí aqui vai aparecer derivada de, aqui, RJ, com relação a t', derivada de RJ com relação a x', derivada de RJ com relação a y', derivada de RJ com relação a z'. E aqui, né, claro, todos eles aparecem a derivada de f com relação a RJ. Então aqui vai aparecer derivada de f com relação a RJ. Agora, olha só, vamos analisar esse cara daqui. Reparem que na parte, né, na parte de baixo, né, da derivada desse cara dentro do parêntese, reparem que tem as coordenadas novas, do novo sistema de referência, ok? Então, quem que é esse cara daqui? Esse cara daqui é drj dr''j. E esse cara daqui é exatamente o nosso ômega i, ok? Agora, olha só, quem que é esse cara? É a derivada das antigas com relação às novas. Repara que foi o inverso do que aconteceu no caso dos vetores mesmo.
que é a derivada das novas em relação às antigas. Ou seja, a gente sabe que quando a gente inverte isso, é porque a gente está pegando o inverso, certo? A matriz inversa. Então, esse cara daqui, o que ele é? Ele é a transformação de Lorentz inversa. Ele é lambda menos 1, ok? Ele é lambda menos 1 e... Opa, perdão, aqui eu escrevi o mesmo índice, certo? Claro, aqui tem que ser I. Por quê? Porque a componente I é derivada com relação a iésima componente. Então, o I é que fica aqui embaixo. Então, esse cara daqui, né, eu posso escrever ele como? Eu posso escrever esse cara daqui como sendo, né, aqui eu vou escrever dessa forma, JI. Ok? O porquê que eu vou escrever de cada forma? Aqui eu poderia também escrever IJ, porque na prática esse cara daqui ele é simétrico. Então, tanto faz se é IJ ou se é JI, certo? Porque é uma matriz simétrica, então a gente não vai ficar com muita picuinha com relação a isso. Mas enfim, o tanto que eu poderia, por conta disso, até escrever aqui IJ mesmo, né? Só para poder ficar mais habitual. Então, aqui eu poderia escrever IJ. Tanto faz. Na prática, a matriz é simétrica. Ou seja, o nosso gradiente, isso aqui foi feito para 4 dimensões, mas se vocês repararem, a mesma coisa vale para 3D, certo? É só você ignorar essa primeira componente, todo o resto vale, certo? Ou seja, o nosso gradiente no novo sistema de coordenada, ele se relaciona com o antigo, certo? Aqui uma somatória em J, pela matriz de transformação de Lorentz inversa. Opa, aqui J. E, obviamente, aqui é J também, né? Escrevi I, mas, obviamente, é J porque aqui tem J, né? Esses errinhos acabam passando. Ou seja, todo mundo sabe que o vetor gradiente é um vetor. Agora, o vetor gradiente não está se transformando da mesma forma que os outros vetores, né? No sentido mais estrito da palavra, como vetores tangentes. Isso mostra o seguinte, isso vai naquilo que eu tinha comentado. Nem todos os objetos se transformam pela transformação de Lorentz. Alguns se transformam pela transformação de Lorentz e outros se transformam pela transformação inversa. Os vetores que se transformam pela transformação inversa do sistema de coordenadas, é o que a gente chama de vetores covariantes. Então, aí só para enfatizar novamente, esse covariante não tem nada a ver com o covariante do notação covariante. Certo? Esse nome daqui, covariante, é só um adjetivo. É um nome que a gente dá para esse cara, ok? Na verdade, perdão, perdão, eu falei invertido até antes. Esse cara daqui é um substantivo. O vetor covariante é o nome do vetor. Agora, a notação covariante é uma notação em que o covariante é adjetivo, ou seja, é uma característica da notação. Porque o covariante como adjetivo significa ser independente do sistema de referência. Certo? Uma notação covariante é uma notação que permanece igual para qualquer sistema de coordenada. E é por isso que ela é extremamente útil, porque a gente não vai precisar ficar pensando em transformação de Lorentz o tempo inteiro, que é um saco ficar pensando como se transforma. Então, a partir daqui, eu vou começar, então, né, dado essas considerações que eu comentei, de que existem, na prática, todos os objetos vão se transformar ou pela transformação de Lorentz ou pela inversa.